moda, empreendedorismo, sustentabilidade. Quarta edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, FIEC, Cindy Roupas, Cindy Confecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para a mini, micro ou pequena empresa. Para a média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Para encerrar esse dia de hoje e a quarta edição do Alinhavando Moda e deixar vocês com um gostinho de quero mais para outras edições, vamos convidar Viviane Ferrão, que abordará sobre gestão comercial, fornecendo estratégias práticas para a gestão eficiente e o sucesso comercial no setor. Viviane Ferrão, há 2 décadas, tem trilhado uma jornada apaixonante como gestora em diversos segmentos: varejo, atacado, indústria, educação e saúde. Durante esse tempo, teve o privilégio de colaborar com grandes players do mercado, incluindo CIA, Senai, Beach Park e Esplanada. Viviane é mestra em gestão empresarial com foco em inovação e marketing, que é para ela uma bússola para explorar novas fronteiras e motivar ao ciclo contínuo de lifelong learning. Viviane Ferrão
acredita no poder do trabalho colaborativo, sempre com o olhar voltado para as pessoas, e multiplicar ideias é para ela. E multiplicar ideias para ela é algo que move profundamente. Então, seja muito bem-vinda, Viviane. Joia. Boa tarde. Primeiro, deixa eu me familiarizar aqui com vários equipamentos. Opa! E ainda tenho aqui uma facilidade. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Primeiramente, eu queria agradecer demais a oportunidade. Depois de 6 anos que eu não volto aqui para Fortaleza, ter a oportunidade de vir aqui falar sobre gestão comercial, que é uma área que eu gosto tanto de atuar. Ver rostinhos aqui na plateia, que eu adoro. São pessoas que construíram um caminho enquanto eu morava aqui em Fortaleza, construíram uma longa jornada comigo, o Fabinho. E agradecer porque, principalmente, eu estou aqui no meio de uma curadoria de grandes nomes. Ontem eu estava falando para o Fabinho que ontem eu vi um pouco papeando as entrevistas com as pessoas que passaram por aqui e eu vi o quanto foi incrível, o quanto foi enriquecedor aí o conteúdo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para a gente bater um papo sobre gestão comercial. Então, vamos lá. Opa. É o de baixo. Vamos lá. Então, como já fui apresentada, eu tenho aí 2 décadas trabalhando na minha vida profissional, mas eu iniciei como jornalista. E aí, por que eu estou trazendo essa informação? Porque quando eu iniciei, quando eu resolvi ser jornalista, foi por uma paixão. Eu queria impactar a sociedade, de alguma forma. Então, eu queria trabalhar com alguma área profissional que, de alguma forma, eu tivesse algum impacto positivo, não só fosse uma questão de remuneração, mas uma questão também de impacto profissional, né? E aí, o que acontece? Ao longo desses anos, trabalhei como jornalista, trabalhei em TV, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, mas fui trabalhar na área comercial de jornalismo, que foi a parte de assessoria de imprensa, onde eu atuava junto com empresas. E aí, por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque eu sei que muitos de vocês que trabalham na área de moda escolheram a moda por uma paixão. E ninguém aqui, muitas vezes, que trabalha na área de moda, pensa assim, a área comercial, quanto é que eu vou fazer de metas, quanto é que eu vou vender e tal. Isso geralmente é uma área que você fica deixando de segundo plano, não é uma área que você gosta muito. Porque quando a gente fala em gestão comercial, quais são os primeiros gatilhos que vêm na nossa mente? Me ajuda. Números, conta, planilha de Excel, meta, né? Então, esses gatilhos nem sempre são gatilhos para quem é da área de criação, inovação, criatividade, são gatilhos positivos. E, no paralelo, também, quando a gente é criança, ninguém, quando está na barriga da mãe, está ali e a mãe está dizendo, ô, meu filho, porque quando você crescer, quando você estiver no seu momento profissional, você vai ser um excelente vendedor. A mãe geralmente deseja o quê? E você vislumbra o quê quando você está ali decidindo quais são os seus passos na sua vida profissional? Ser o quê? Médico, engenheiro, advogado, né? Geralmente a nossa família, e eu que sou nordestina, nossa família nordestina acaba nos impulsionando para isso. E aí, é por isso que eu estou falando hoje, eu vou trazer hoje um pouco da vivência dessa parte de gestão comercial. Por quê? Porque é uma área que a gente não pode deixar ela para milésimo plano. Porque ela é importante para todos os negócios, independente da fase de maturidade que você esteja no seu negócio. Seja você ainda um aspirante a empreender na área de moda, seja você uma pessoa que já está madura na área de moda, seja você que trabalha dentro de uma empresa de área de moda, independente, a parte comercial ela tem que existir. E aí, vamos lá. E aí eu vou trazer alguns assuntos para vocês. A gente vai falar sobre o que é gestão, porque antes da gente falar do que é gestão comercial, entender o que é gestão, qual é o papel do gestor, e aí a gente vai falar sobre algumas power skills e a comunicação efetiva, as tendências e cenários, então a gente entender como é que a gente consegue antecipar e assim a gente conseguir também ser mais efetivo e assertivo nas nossas escolhas,
inteligência artificial e novas tecnologias, que eu sei que isso é um assunto extremamente polêmico para a área de moda. Com certeza, ontem falaram sobre a questão da intelectualidade, da importância da gente ter... como é que está essa questão da ética nesse cenário, mas a gente vai ver como pode ser positivo também para a gente, dados e nosso propósito profissional. E aí aqui eu trago um conceito bem básico sobre gestão. O que é gestão, né? Quando a gente fala de gestão, ela vem de uma palavra do latim, que é falar da palavra gestio, que significa associado a tanto apontamento do que deve ser feito, como reconhecimento de algo que já foi feito. Então, gestão é uma forma que você tem de analisar algo que está acontecendo. No paralelo, e aí tem... essa palavra veio de um latim, que veio do gerere, que significa gerenciar, e enfim. Mas quando a gente fala de gestão, eu faço aqui um paralelo, por isso que eu trouxe essa imagem de gestação. Porque quando a gente fala de gestão, a gente tem que pensar em mais de uma atividade que vai ter que ser nutrida ao mesmo tempo para que aquilo ali dê certo. Quando a gente... Aqui tem uma mamãe também. Sei que tem Bela, cadê? Mãe. Quando a gente é mãe, a gente se preocupa com o quê? Um planejamento quando vai ter o bebê. A gente já pensa no futuro depois que ele nascer. No momento que ele está na barriga, a gente pensa em diversas... Na nossa saúde e na saúde dele. Então, a gente pensa em diversas coisas. Então, gestão e a gestação é engraçado. Eles vêm do mesmo radical. E tem diversas sintonias em relação de como é importante essas várias atividades acontecendo de forma simultânea. E aí é isso, a gestão ela é super importante. Por quê? Porque se a gestão ela der certo e o seu negócio der certo como você quer, você vai precisar criar condições para que seu negócio ande com as suas próprias pernas. E para você fazer com que o seu negócio ande nas suas próprias pernas, você como empreendedor de moda, você que já está trabalhando, enfim, independente do estágio que você esteja, você vai ter que gerenciar diversos pratinhos ao mesmo tempo. E aí é isso que eu trago essa figurinha. Quando a gente vê essa figura dessa bailarina aí, toda linda e maravilhosa, equilibrando vários pratinhos, não é somente por estética, é porque, de fato, o nosso negócio, a nossa vida, a gente precisa equilibrar diversas situações para que a nossa gestão dê certo, inclusive e principalmente a gestão comercial. Porque se existe uma área do nosso negócio que envolve muitas outras áreas ao mesmo tempo, é a gestão comercial. Para você fazer um bom negócio, uma boa gestão comercial, e aí eu vou trazer para vocês exemplos de como das principais atividades que eu tenho na minha experiência profissional foi aqui no Beach Park. Quem já foi lá? Tem aqui uma galera do Beach Park aqui, que trabalhou comigo lá. Quem já foi lá, provavelmente, entre um brinquedo e outro, uma atração e outra, você entrou ali e viu algumas lojas. Combinado? Vocês deram uma olhada lá? Pronto. Há alguns anos atrás, 6 anos atrás, eu era responsável por essas lojas. E aí, não só pela loja, mas também pela parte estratégica, pela parte comercial, pela parte financeira, a gestão de pessoas e tantas outras áreas. Então, eram vários pratos sendo girados ao mesmo tempo. E aqui eu trago, então, o conceito para vocês, desses pratos todos, do conceito de ser gestor. E aí eu trago aqui um questionamento. Vocês já escutaram falar no tipo... Tem dois grandes macros tipos de gestor hoje em dia. O que a gente chama que é o slash e o Y. Vocês já escutaram falar nessas expressões? Então, vamos lá. O que é um gestor? E aí vocês vão me dizer se vocês se identificam com algum deles, certo? O que é um gestor slash? Slash é, no português, sabe aquele parêntese assim, que a gente vai escrevendo e vai botando barrinha, 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 quando você quer dizer qual cor que você prefere? Azul, amarelo, vermelho? Isso aqui é slash, slash, slash. O que é um profissional slash, slash, slash? Eu sou, vou dar meu exemplo, eu, Viviane. Eu dou aula, eu trabalho com mentoria, eu tenho minha empresa que eu faço consultoria, eu trabalho numa empresa onde eu sou diretora de negócio na área de saúde e educação, e estou aqui hoje. Então, eu tenho diversas atividades. Quantos de vocês têm mais de uma atividade?
a maioria de quem trabalha nesse mundo maravilhoso, empreendedor de moda, geralmente você tem que ter mais de uma atividade. Por quê? Porque geralmente você tem uma atividade, que é aquela que você garante seu fixo, que é ali que você garante financeiramente a sua vida, né, que é importante. Não significa dizer que você não gosta, você gosta. E tem aquela outra atividade que você ama fazer. E aí, geralmente, essa nem sempre é aquela que gera melhor renda. Foi o meu caso na área de jornalismo. Quando eu comecei no jornalismo, eu amava fazer jornalismo, porém, ela não me dava condição financeira suficiente para eu ter uma vida, entre aspas, digna. Eu não conseguia ter um objetivo mais na frente de dizer assim, poxa vida, aqui eu vou comprar uma casinha, comprar um carrinho. Não. Eram salários que eles eram inconstantes, tinha mês sim que recebia, mês não que não recebia, e aí eu fui buscar outros caminhos. E aí foi quando eu fui procurar essa área de assessoria de imprensa, que gerava uma renda, uma questão financeira melhor, fazia um complemento ali de renda, e ainda assim eu trabalhava na minha área. Com o tempo isso mudou, e aí entrou para mim a área de gestão comercial. Quando foi que entrou? Eu entrei no processo de trainee da CIA, fui morar em São Paulo, e aí eu saí totalmente do mundo do jornalismo e entrei nessa parte de moda. Na CIA, eu trabalhei tanto na área de loja como na área de produto. Mas sempre, lógico, com essa visão, essa pegada comercial. E aprendi esse maravilhoso mundo novo da área comercial de moda. Então, agora a gente já sabe, muitos de vocês se identificam como profissional slash, certo? Mas existe o outro profissional, que é o que a gente chama que é o Y. Quem é o profissional Y? É aquele que tem um conhecimento muito técnico de uma área, por exemplo. Você é médico, você se subespecializou na área, você é médico pediatra, você se subespecializou na área de neuropediatria e você foi ingressando a sua carreira ali para a área bem específica. E em um determinado momento, você é tão detentor daquele conteúdo, daquele conhecimento, que você se vê numa bifurcação. Ou agora eu vou começar a crescer num determinado aspecto, tendo mais pessoas, abrindo um hospital, quem sabe, nessa área, treinando, dando aulas, e aí eu vou bifurcar aqui para trabalhar com pessoas, ou eu vou aqui bifurcar para outra área e continuar sendo solo, especialista, trabalhando de um lado. O que é que acontece? Até uma época dessas, antes das startups serem tão fortes, essa área do especialista ela era subdimensionada. Entendia-se o quê? Que uma pessoa que era especialista não era muito bem remunerada. Que as pessoas que eram muito bem remuneradas são aqueles gestores que têm grandes equipes. É ou não é? Quando você pensa assim, fulaninho é muito bem-sucedido. Fulaninho é muito bem-sucedido como gestor, por quê? Porque ele tem uma equipe de 300 pessoas, ele tem uma equipe de 200 pessoas. E não necessariamente hoje, no mundo atual, você precisa ser gestor de tantas pessoas para poder você ser reconhecido e você estar bem intelectualmente e financeiramente falando. Então, já identificamos ali qual é o perfil. E eu sei que o perfil de quando a gente trabalha em moda, o perfil das pessoas que estão aqui, a maioria são os slashes. Então, é importante a gente saber que é normal a gente ter hoje mais de uma atividade, faz parte, a gente não está só. É isso mesmo. Tem muitas pessoas, eu tinha um professor meu na faculdade, no mestrado, que ele, por exemplo, ele era da área de tecnologia e ele fazia gastronomia. Então, duas áreas completamente distintas. Ele trabalhava na área de tecnologia, mas ele estava montando um restaurante e ele fazia uma faculdade de gastronomia. Por quê? Porque era o outro hobby dele, era uma coisa que ele tinha muito prazer, muita paixão, mas que ele sabia que aquilo ali não podia ser o trabalho principal dele. E aí a gente vai falar aqui sobre o conceito de gestor. Eu vou trazer aqui para vocês 4 tópicos. E esses tópicos eu vou relacionar como na parte de gestão comercial, e aí vocês vão me ajudar. Vocês conhecem o que é o conceito de soft skills? Soft skills. O que é o soft skills? É aquilo que é o nosso comportamento, nossas atitudes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa calma. Não mintam. Sou. Ninguém fale nada ao contrário. Sou. Dentro de um aspecto, eu sou uma pessoa calma, desde que exista uma natureza calma acontecendo, né? Dependendo como for, eu deixo de ser tão calma. Eu sou uma pessoa comunicativa.
Então, tenho facilidade em me relacionar, tenho facilidade em comunicar o que eu gostaria, alguns dos meus pensamentos. Então, minha soft skill é aquilo que é comportamento. E o que é minha hard skill? Nossos conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, você foi para a faculdade, estudou moda, você aprendeu a desenhar, então você sabe mexer no Photoshop, você sabe mexer no Corel, você é uma pessoa que sabe desenhar à mão livre, mas você fez um curso, você aprendeu hard skills. Até um dia desses, ser profissional, você precisava ter essas duas skills. A soft, que é como você se comporta, e a hard, que é os conhecimentos técnicos que você adquire ao longo da vida. Mas para ser gestor, e ser gestor comercial, agora se fala muito da Power Skills. O que é a Power Skills? E aí eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. É a mistura dessas duas dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de coisas que nós vivemos, até aqui a galera também viveu comigo, dentro de ambientes de trabalho, e como essa Power Skills se apresentou na gestão comercial de moda. Uma outra questão que a gente fala muito sobre ser gestor. Né? Quando a gente fala de gestão comercial, então significa que você é gestor. Ah, Viviane, mas eu sou empreendedor. Como empreendedor, você é gestor. Ah, mas, Viviane, eu sou funcionário. Mas, como funcionário, você também é gestor do que você faz. Ah, Viviane, eu já sou gestora já há 20 anos. Independente, a gente sempre tem que estar se renovando como gestor. E aí eu até coloquei lá na minha introdução do Lifelong Learning, que é exatamente isso, essa capacidade que a gente tem de estar se aprofundando e buscando conhecimento sempre. Então, vamos lá. Então, uma das questões de quando você é gestor, tenha certeza que é um lugar solitário. Por que ser um lugar solitário? Por que vocês acham que eu coloquei... Perfeito. Exato. Principalmente nas partes complexas, quando se trata de assunto difícil. Então, ser gestor, ainda mais na área comercial, ele vai exigir de você saber viver nessa área solitária, porque algumas decisões só vão depender de você. Ah, Viviane, eu não tenho funcionário, mas às vezes você tem fornecedor. Então, por exemplo, acabou a verba OTB desse mês. Por acaso não vendeu, estou com muito estoque. E aí eu fiz pedido para 2 fornecedores. Você vai ter que decidir qual deles você vai cancelar ou vai postergar. Cabe a você, essa é uma decisão sua, é um lugar solitário que você vai ter que tomar essa decisão. Então, na área de moda, muitas vezes, vocês vão se ver nessa situação de ter que tomar decisões que são decisões que você é sua. E você não pode procrastinar. É sorte. Muito do que você faz é sorte dentro do seu trabalho ou é esforço? Muitas coisas a gente fala, nossa, coloquei um produto, vendeu muito, nossa, que sorte. Não minimize seu esforço. Não minimize seu sucesso, não minimize seu talento. Não é sorte, é trabalho. Né? Então, assim, a gente às vezes fala muito e a gente conta muito com a sorte, não conta com sorte. Quando a gente trabalha com gestão comercial, não existe sorte, existe planejamento, existe estratégia, existe estudar, existe analisar dados, existe a gente buscar ferramentas, existe a gente estar atenta a tudo o que acontece. Então, não minimize seu esforço. Isso é uma coisa que a gente tende a fazer muito no nosso dia a dia. Mulheres, acontece isso muito com a gente. Ai, tu tá linda, como tu tá magra. Tô, não, mulher, tô gordinha, não tô legal, essa roupa não ficou bacana. A gente não sabe receber elogio. E a gente acaba minimizando nosso esforço. E isso, tô magrinha, tô bonita, tô não sei o quê. Por quê? Porque tô malhando, porque tô fazendo dieta. Enfim, é aceitar o que a gente faz para ter aquele objetivo final. E isso acontece na nossa vida pessoal e acontece na nossa vida profissional. E equilibrar pratos. O que é que eu falo sobre equilibrar pratos? Muitos deles vão cair. E ninguém fala isso para a gente. Muitos vão cair. A questão é, como profissional e bom profissional, o que é que a gente faz para ter um estrago menor em relação a esse equilíbrio de pratos? A gente escolhe aqueles que vão cair. Porque tem aquele que é de plástico, tem aquele que é de cristal, tem aquele que é de borracha.
Porque é impossível, humanamente impossível, com o volume de atividades que a gente tem hoje no nosso dia a dia, a gente conseguir dar conta. A gente estava conversando, e aí Patrícia estava dizendo, porque no início lá no Cariri, eu desenvolvia, eu botava para vender, eu era meu marketing, eu era 50 mil atividades. Durante 6 anos, não foi, Patrícia? E agora eu estou lá em São Paulo. E aí, qual é a minha realidade? Graças a Deus, eu não preciso fazer tudo isso. Mas foi um tempo que você precisou até essa maturidade chegar. Pois é, exatamente. E é essa questão. Então, quando a gente está equilibrando vários pratos, alguns caíram em algum momento, certo? Né? E quanto mais maturidade, mais conhecimento a gente tem, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Nesse momento, quando a gente está aqui, a gente está fazendo o quê? Está trocando conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire, a gente consegue enxergar quais são aqueles pratos que a gente vai deixar cair. Só muda o endereço. Né? Então, a gente... E se o prato cair, a gente sabendo que a gente não é único, a gente não minimizando o nosso esforço, isso faz com que a gente sofra menos. E aí eu vou trazer para vocês o que trazendo luz, o que é essa Power Skill, e eu vou trazer para vocês alguns cases de situações que aconteceram enquanto gestora comercial. Vamos lá. Deu uma desconfiguradinha? Ou aqui não desconfigurou? Deu uma desconfiguradinha. Comunicação efetiva, daqui a pouco eu vou entrar e vou falar mais especificamente sobre ela. E aí, comunicação efetiva, ela é independente do tipo de negócio que você tenha, independente se você é sozinha, independente se você é uma equipe, né? Ou independente se você é uma equipe de várias pessoas. A comunicação efetiva é algo que a gente menospreza, mas eu vou mostrar para vocês o quanto ela é importante. O pensamento crítico e analítico. O que é um pensamento crítico e analítico? Vou trazer para vocês um case. Quando eu cheguei lá no Beach Park, eu espero que tenha alguém aqui da água de coco. Graças a Deus, não. Ótimo. Posso dar o case. Jesus, faz isso não. Então, tem uma marca muito boa de beachwear aqui do Ceará. E que eu me vi numa situação muito complexa quando eu cheguei lá no Beach Park. As lojas só vendiam, a moda praia era toda dessa loja muito famosa, dessa marca muito boa, que são vizinhos do dono de um dos sócios do Beach Park. Porém, cada peça que a gente vendia, o máximo que a gente conseguia apurar por peça, ela deixava as peças lá e a gente vendia, repassava para o cliente, a gente ganhava R$10. Não pagava nenhum imposto. Porque imagine, uma peça de R$300, que a gente sabe que essa marca específica que eu estou trazendo, ela é uma marca, vamos dizer, um ticket médio alto. Internacional, incrivelmente internacional. E aí, por conta dessa questão, dessa camaradagem, existia isso. E aquilo ali, para mim, eu como gestora comercial, aquilo me incomodava profundamente. Por quê? Porque a gente vendia bastante. Porém, a gente praticamente não lucrava. A gente vendia para trabalhar para os outros. E eu pensava, o Beach Park, ele não é uma marca pequena para a gente estar se subjugando, se submetendo a esse tipo de coisa. E aí foi quando veio a minha primeira guerra, lá, de forma construtiva, de que a gente precisava ter a nossa própria marca. Uma marca em que a gente fizesse toda essa parte de criação de produto e a gente conseguisse estabelecer o preço. Nós aqui, situados no Ceará, onde tem altas indústrias de confecção de moda praia, não tinha por que a gente não utilizar essa capacidade que a gente tem aqui econômica para fazer a nossa própria marca. E aí foi quando surgiu a Ação Wear, que é uma marca que hoje eu não sei dizer, faz 6 anos que eu saí do Beach Park. Então, eu estou trazendo esse exemplo, não sei se ela existe ainda ou não. Estou trazendo isso, foi um exemplo de 12 anos atrás, certo? Da minha época como gestora. E era uma marca que eu saí de R$10 que eu vendia por peça para ter praticamente 280% de lucro.
E como é que eu consegui justificar isso para um dos sócios do Beach Park, que era vizinho da proprietária da marca? Dizendo exatamente isso. Meu amigo, R$10. A gente não paga nenhum imposto. Ela tá utilizando a nossa área, nosso metro quadrado, para a gente não ganhar nada. A gente está fazendo um favor. E o que é pior, quando o produto ficava velho, ficava desgastado, a gente não podia nem trocar. Então, aquele produto ainda ficava como despesa e prejuízo para a gente. E a gente tendo a capacidade, a gente fazendo a nossa própria marca, a gente vai conseguir ter produtos que se conversem melhor com o nosso público, tenham uma margem melhor e tenham até um preço que o nosso público esteja mais disposto a pagar. E é isso, análise de cenário. Né? Então, pensamento crítico e analítico. O que é um pensamento analítico? Eu consigo enxergar através de números, certo? Eu faço a minha análise comercial através de números e eu digo ali o que é que está acontecendo de forma crítica e eu vou dar uma proposição de valor para mudar aquele cenário. Porque também não adianta, pessoal, e aí eu vou dizer isso aqui para vocês trazerem só o pensamento crítico e o analítico, tá? Quando vocês forem falar com os gestores de vocês. Se vocês não tiverem algo para sugerir que seja viável. Porque só trazer problema todo mundo sabe. Agora, trazer solução é que é o grande X da nossa virada como gestor, como profissional. Criatividade e inovação. Gente, eu não vou nem falar isso aqui, porque eu sei que quem trabalha com moda, pelo contrário, a gente tem que cortar as arestas da criatividade e da inovação. Porque vocês passam um tempão ali, ó, só pensando na criatividade e na inovação. E aí o que a gente precisa, muitas vezes, nessa Power Skill, porque é para outros setores, para outras áreas de atuação, outros setores econômicos, talvez isso aí falte esse tipo de skill em alguns profissionais. Mas eu sei que para esse meio aqui que nós estamos, a gente tem essa incrível capacidade. E aí eu também tenho algum case aqui que tem uma pessoa que hoje é bem famosa aqui entre vocês, mas na época foi a nossa estagiária. Não vou falar nomes, mas eu acho que Fabinho saberia. Ai, Jesus. Aí vai começar a cariação. Quem foi, né? Vai começar a cariação aqui agora. Ela é incrível e ela está muito bem sucedida. Eu tive duas estagiárias. Eu tive uma na Esplanada, que esses dias a gente estava conversando, que está muito bem sucedida nessa parte de desenvolvimento de moda. Né? Talvez naquela área comercial da Esplanada, o talento dela não estivesse sendo bem dimensionado, estava sendo subutilizado, mas hoje ela está a todo vapor na vida dela profissional. E outra foi muito engraçado. Eu pedi para fazer um desenvolvimento de coleção. Então, a cada 6 meses, a gente fazia um desenvolvimento de coleção novo lá para o Beach Park. Tanto na parte de confecção de moda, como na parte do infantil, onde a gente tem os personagens, certo? Tudo isso era a minha gestão. E aí, quando eu cheguei um belo dia, ela estava fazendo um cordel, escrevendo um cordel, porque ela queria fazer a apresentação da campanha dela, do lançamento da coleção dela, e ela estava fazendo um cordel para justificar e baseado em com vários inputs de várias agora sertão, enfim, características do Ceará. E naquele momento, e aí isso é uma coisa que eu faço meu meia-culpa. Naquele momento, eu não tinha tanta... Nunca a gente tem maturidade, né? Hoje, a maturidade que eu tenho vai ser diferente da maturidade que eu tenho amanhã, e assim sucessivamente. E nada como o tempo para fazer com que a gente tenha maturidade. Agora, eu acho que a maior maturidade é a gente olhar para trás e dizer, eu errei, não vou fazer de novo. E aí, eu fui super insensível, que eu falei, criatura, o que é que tu está fazendo? Pelo amor de Deus. 10 horas para fazer... Eu não quero saber de cordel, não. Eu quero saber da coleção. Eu quero saber qual é a estampa, eu quero saber qual é o produto. Bora. A gente não tinha tempo. Por quê? Porque dentro de determinados ambientes, a gente também tem que ter essa capacidade de entender o que é criatividade e inovação dentro de determinados ambientes. Se naquele ambiente você vai ter abertura para você ter tanta criatividade e inovação, ou se em determinados ambientes você precisa ser mais prático. Né? E quando a gente fala em gestão comercial, que tudo é para ontem, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter essa percepção. Resolução de problemas complexos. O que é resolução de problemas complexos? O que seria um problema super complexo?
Eu trouxe o exemplo do fornecedor. Esse é um problema muito complexo. Porque, por exemplo, a gente trabalhava na Esplanada e tinha determinados fornecedores que eles eram exclusivos para a gente. Se a gente dissesse para eles que naquele mês a gente não ia conseguir comprar, ou que a gente ia postergar e que, por conta disso, ele não ia receber, a fábrica dele podia quebrar. Vocês tratam com muitos fornecedores? Tem o fornecedor do aviamento, tem o fornecedor do tecido, tem o fornecedor que faz toda a parte da costura, tem todos esses fornecedores. Então, a gente sabe, quando a gente trata no dia a dia aqueles que são maiores, aqueles que são menores, a gente precisa entender como é que eu consigo trabalhar para resolver aquele problema. Porque o seu problema é que você vai ter que postergar, porque seu diretor chegou para você e disse você vai ter que postergar, porque a gente não vendeu, não girou seu estoque, sua loja está lotada. Você, como gestor comercial, você vai se deparar com essa realidade. Mas sendo que você vai ter que passar isso de uma forma produtiva ali para o seu fornecedor, produtiva, impossível, mas menos dolorosa. E aí entra o próximo ponto, que é a questão da inteligência emocional e da empatia. Que aí eu falo, poxa vida, você conhece seu fornecedor, você sabe a realidade dele, tem aquele que é maior, tem aquele que é menor. Como é que você vai conseguir trabalhar, resolver aquele problema complexo, para não dizer para ele, olha, você não vai receber nada esse mês, você só vai receber daqui a 90 dias, porque o seu produto que já está pronto, que você já ia me entregar, eu não vou receber. É muito complexo. Concorda que você pode estar impactando ali várias vidas? Várias vidas. Então, quando a gente trabalha nessa área de moda, geralmente a gente trabalha impactando com várias pessoas. Pessoas que a gente lida diretamente e tem os terceiros, né? Porque a gente sabe que na área de moda tem, inclusive, o cara que trabalha de casa, pregando botão, que o único emprego dele é esse, parará. A gente não tem noção do tamanho da cadeia que a gente mexe quando a gente trabalha com moda. Não tem noção da quantidade de pessoas que a gente mexe. E como gestor comercial, você precisa ter essa noção e essa empatia e essa inteligência de você conseguir gerir toda essa cadeia. E aí eu trouxe para vocês uma dessas power skills, a questão da comunicação. E eu fiz questão de trazer para vocês aqui no Ceará, porque quando eu cheguei aqui, eu vinha de São Paulo. Eu vim da CIA e vim trabalhar na Esplanada. O primeiro dia eu cheguei de noite, não conhecia absolutamente ninguém aqui em Fortaleza. Ninguém. E a empresa me mandou ficar hospedada num flat ali na Beira-Mar. Primeira coisa, quando eu cheguei, que o táxi parou, ele fez assim, senhora, você quer que eu tire sua mala? Agora, cuidado para eles não rebolarem no mato. Eu fiz, oi? Eu não entendi bolhufas. Isso, para mim, até hoje, eu conto essa história do rebolar no mato, porque eu achei que quem é de Recife, quando a gente fala arrudeia, a gente já está falando uma coisa complexa, mas rebolar no mato, eu fiquei imaginando uma mala rebolando no mato. Eu fiquei tentando cortar aquela frase em pedaços para eu entender o que é que ele queria me dizer com aquilo ali. Eu, depois de estar morando 7 anos em São Paulo, então, para mim, foi bem complexo. Entender a comunicação, que é uma coisa bem própria do cearense. E que, na verdade, toda região tem suas linguagens bem próprias. Mas a gente tem que pensar que hoje a gente não é só local. A gente é local, a gente é nacional e a gente é internacional. Como gestor comercial, muitas vezes você, principalmente como gestor, como empreendedor, enfim, você vai ter que se relacionar com pessoas de diversas culturas. E essa questão da comunicação aqui, ela é muito específica, ela é muito engraçada. Uma das coisas, quando eu vim negociar, tinha uma fornecedora que... Tícia, até esses dias estava me falando dela. Eu fiz, não, porque isso aqui... Ela olhou para mim e fez, nhã. É uma expressão de vocês que talvez vocês nem percebam que vocês fazem. Mas aquilo ali eu fiz, foi uma expressão de nojo. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu fiquei... O que foi que eu falei? Eu fiquei com aquilo ali, ó, na minha cabeça. Aquela nhã, nhã, nhã. E eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aquilo ali foi muito... E aí, não falou nada. Foi uma comunicação, entre aspas, não verbal. Porque, na verdade, ali ela não estava me dizendo nada. Mas ela estava me dizendo muita coisa ao mesmo tempo. E vocês são muito expressivos. Muito expressivos. Muito expressivos. Né? Assim, olha, eu já morei em vários lugares. E eu nunca conheci pessoas tão expressivas como cearense.
Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa questão da comunicação, porque quando a gente trabalha nessa área comercial e vocês vão se relacionar com muitas pessoas, vocês se relacionam com fornecedores. E cada vez mais com as possibilidades que a gente tem online, que vocês estão vivenciando, muitos de vocês, como empreendedores, colocam o material de vocês para serem vendido online, né? Começa assim, antes de você ter aquele seu momento da sua loja, enfim. Vocês vão precisar exercitar essa comunicação. E aí eu trouxe essa figura do gatinho, porque, veja só, toda vez que muda ali só um desenho, vocês perceberam o quanto muda a expressão do gatinho? E aí tem um estudo que mostra, isso aqui é um estudo verdadeiro, que mostra que quando você chega para comunicar alguma ideia, imagina, você vai falar sobre a sua coleção e você está naquele momento para ganhar, para você tentar conseguir um projeto econômico. Você vai ali apresentar na Enel, né, a empresa grandona daqui, né, que ela é a partir de artesanias. Eu sei que ela trabalha muito com isso. Uma vez eu fui apresentar um projeto. Você vai na Enel e você vai apresentar esse seu projeto. Enel, desculpa. Você vai apresentar o seu projeto. Então, fiquem atentos. Apenas 7% da nossa comunicação é levado em consideração a partir do conteúdo. 93%, o que é levado em consideração é a nossa comunicação não verbal. Então, por exemplo, qual é a sua postura quando você está apresentando? Coloque aí na cabeça de vocês, na hora quando vocês estão apresentando um projeto. Vão tentando alinhavar aí comigo alguma experiência que vocês tiveram nesse sentido. Qual foi a postura de vocês? Como vocês falaram? Qual foi o tom de voz que vocês usaram? O que foi que vocês trouxeram para apresentar também como sendo um subsídio de ajuda também na hora da apresentação? Porque essa comunicação, e aí eu volto a repetir, vocês têm algo bem particular e é muito massa. É muito legal. Mas em determinados ambientes, acaba que eles geram uma confusão mental. E eu estou trazendo a confusão mental que eu já participei, por exemplo. Uma outra... Dê uma olhadinha nesse vídeo. Trouxe um pedacinho para vocês verem. Foi o que aconteceu? Não era? Era. Era a mesma bota. Foi que conseguiu enxergar o que aconteceu? Ali ele pegou a ficha técnica e, na hora quando ele foi botar o perfurador, sem querer, perfurou exatamente em 2 pontos da bota, que ficaram com 2 buraquinhos. Na hora quando ele foi receber a logística de todas as botas, o que acontece? Está lá os 2 buraquinhos, porque o cara que foi confeccionar, na hora quando ele recebeu aquela ficha técnica, tinha 2 buraquinhos. Então, ele entendeu que na bota tinha que ter 2 buraquinhos. E essa na nossa comunicação, a gente trabalha aqui com o quê? Ficha técnica, sim ou não? Sim. A maioria das nossas coisas a gente trabalha com ficha técnica. E a gente acha que, pelo fato de a gente ter bastante conhecimento, a gente não precisa ser tão detalhista no conhecimento, porque às vezes está na nossa cabeça, mas não está na cabeça do outro. E quem trabalha com moda e quem entende do material são vocês, e não às vezes quem está confeccionando, dependendo do tamanho da indústria. A mesma coisa é na gestão comercial. O óbvio, e aí eu trago aqui o óbvio, mesmo que o ululante, ele precisa ser dito. Porque, às vezes, a gente não fala determinadas coisas achando que o outro vai saber e o outro faz de uma forma completamente diferente daquilo que ele achava que você imaginou que era o certo e ele executa de outra forma. Então, vocês, como gestores comerciais, vocês precisam ter bem definido qual é a estratégia. Qual é o número que vocês querem atingir, quantas peças vocês querem vender, qual é o preço que vocês querem colocar naquela peça, qual é a margem de lucro que vocês querem obter naquele negócio que vocês estão fazendo. Por quê? É o trabalho de vocês. Vocês não estão fazendo por caridade, vocês estão fazendo porque vocês trabalham. E aí eu trouxe esses 2 exemplos. Olha, eu acho isso maravilhoso. Nem todo mundo consegue detectar de primeiro o que foi que aconteceu aqui.
O estagiário aqui fez com a melhor boa intenção do mundo. Ele jurou que ele estava abalando, mas, infelizmente, ele não entendeu um conceito básico, que não podia ter furos. E é isso. Quando a gente trabalha com gestão comercial, as nossas informações elas têm que ser muito claras. Então, gestão comercial ela é matemática pura. Então, 2 mais 2 vai ser sempre 4. Mesmo que você procure, porque se for 2,2, não sei, meu amigo, não vai inventar roda, não. Gestão comercial é número e são dados. E aí a gente vai entrar aqui. E aí, eu trouxe esse outro slide aqui para vocês, porque isso é uma situação que, assim como até aqui a gente pode tirar 2 lições, desse manequim. Quem fez aí, quem for visual merchandising, fez talvez querendo ser muito criativo e inovativo. E o que foi que ele acabou fazendo, né? Passou a impressão de que os manequins estão mortos de cansados, né? E aí a criatividade e inovação até que ponto, né? Também a gente tem que ter cuidado na hora de usar, que às vezes a gente quer sair tanto, quer fazer uma mudança tão grande, redescobrir a roda, e a gente não consegue entregar o básico. E aí, ser gestor, ser empreendedor, ser profissional, é sobre 3 etapas na vida: começo, medo e fim. Né? E aí eu falo uma coisa que eu falo muito para vocês, eu acho que eu falei no carro com Tice hoje, que coloque a síndrome do impostor no modo soneca. Não vou começar. Por que eu não vou começar? Porque eu tenho medo, porque eu não sei fazer, porque já está todo mundo fazendo. Porque comece. Comece porque você, ao longo do tempo, você vai amadurecendo e você vai conseguindo modificar. Então, a parte do medo acontece para todo mundo. Não acontece só para você, você não é exclusivo. O medo ele vai vir. Então, vocês, como empreendedores, vocês vão ter esse medo. Mas é importante você começar. Às vezes, depois, quando você começar, você vê que o tamanho daquele medo ele é menor do que você imaginou. E cuidado para não mirar no sucesso e não acertar no burnout. O que é o burnout, gente? Né? Que a gente vê hoje, principalmente, e aí eu pensei, quando a gente participa desse tipo de cenário, tem muito estudante. E hoje a quantidade de estudante que está sofrendo por conta de burnout, pela quantidade de coisas que tem acontecido, está sendo muito alta. Né? Assim, eu trabalho na área de saúde, de medicina. Vez ou outra, quase todo mês, eu escuto, não, porque fulaninho se suicidou, não, porque fulaninho se suicidou, porque fulaninho se suicidou. Por quê? Porque o estresse está muito grande, porque a cobrança é muito grande, a quantidade de atividades é muito grande, o nível de perfeccionismo da gente é muito alto, a gente fica medindo a nossa vida pela régua dos outros, a gente sempre acha que o jardim do outro é mais verde, mas a gente não vê que aquele jardim do outro ele é artificial. Essa história de Instagram acaba provocando muito isso na nossa cabeça. E aí a gente fica mirando muito no sucesso, olhando a régua dos outros, e o que acontece é que, na verdade, aquilo ali nem sempre é verdadeiro. Então, ser gestor, ele vai trazer esses desafios, mas para todo desafio ele tem uma solução. Então, e aí uma das grandes soluções é a identificação de tendências e a antecipação de cenários. Porque, gente, o futuro ele é um alvo em movimento, concorda? A gente fala assim, e aí eu vou trazer aqui um exemplo. Tem ninguém da CIA aqui também não, né? Beleza. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Bora? Vamos dividir em 8 vezes, com pequena parcelinha de juros. Eu era gerente de produto da CIA, da parte do feminino. Não sei nem se existe essa marca, Jinglers ainda existe? Ah, tá. Já pedi uma consultoria. E aí eu morava em São Paulo, né? E aí a gente foi apresentar a coleção. E, nossa, eu nervosa pra caceta. Todo mundo, era uma grande sala, todo mundo ia apresentar o que tinha imaginado para a sua coleção. Então, ia estar o pessoal do IES, que é o pessoal da Clock, o Clock se dividia em 2, que tinha o Clock Festa e o Clock Day by Day, e a parte do Jinglers. O meu era o Jinglers, eu ia ter que apresentar. E quem era, na nossa época, o nosso VP, era o Paulo Corrêa, que hoje é o CEO da CIA. Ele muito carioca, muito carioca. E aí todo mundo apresentou, chegou a minha hora de apresentar. Aí eu, não, porque está na moda o New Orange, e aí eu trouxe New Orange contemporâneo com Pantone, com tons mais
bebês e um New Orange com pantones mais neon. Ele bateu na mesa, olhou para a minha cara. New Orange é um cacete. O nome disso é laranja. E laranja não vende, porra. Minha coleção inteira estava lá, laranja. Toda laranja. De cabo a rabo laranja. Sendo que o nome, o Pantone da moda para aquele momento era New Orange. E a gente tinha realmente, de fato, dados históricos que sempre os produtos que eram da cor laranja eram remarcados. Não vendia. Sendo que eu fui pelo lado da tendência de moda e não olhei a parte dos dados. Eu antecipei, eu trabalhei antecipando, exatamente buscando, identificando a tendência, antecipando o cenário. E eu trouxe uma coleção inteira laranja e eu escutei que laranja não vende. E eu estava com a minha coleção inteira laranja. E eu aprendi que não adianta só estudar qual é a cor do Pantone. Essa foi uma excelente lição na minha vida. Que não adianta só a gente trabalhar com essas antecipações de cenário dentro de um cenário nacional. A gente precisa entender que dentro daquele ambiente onde a gente trabalha, a gente precisa fazer algumas adaptações. Por exemplo, laranja pode não vender. Mas ela não vende, aí tem a história, não vende bem no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a roupa do gari do Rio de Janeiro era laranja. Ah, porque a tal cor não vende em tal lugar. Por quê? Porque não sei o quê, não sei o quê. E assim a gente ia sucessivamente com essa história e, de verdade, isso aí tinha uma coerência. Então, a gente tinha cada vez que personalizar mais. Sendo que, naquela época, vou dizer a vocês que há mais de 12 anos atrás, a gente tinha já essas informações. Esses dados eles já existiam. Porém, a gente, às vezes, insistia em querer modificar. A gente acreditava tanto naquilo ali, que a gente tinha estudado tanto para fazer aquele negócio. Tinha feito toda uma pesquisa, tinha feito toda uma história, e não deu certo. E não deu certo. Né? Na hora, quando eu fui apresentar, o vice-presidente me trouxe essa deliciosa informação. E aí eu trago aqui para vocês, pessoal, que uma das tendências hoje é o uso de novas tecnologias para facilitar a vida de vocês. Eu sei que, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala, existe uma série de debates que fala sobre ética, que fala sobre intelectualidade, que fala sobre a capacidade que a moda está sendo produzida de forma tecnológica. Eu sei disso tudo. Mas a gente consegue extrair dessa tecnologia partes produtivas e a gente tem que ver a parte aliada. Por exemplo, eu trouxe aqui esses dois textinhos, reconhecimento de estilos e tendências, que são os algoritmos que conseguem fazer essa identificação, e a simulação de tecidos em peças. Viviane, tu sabe quais são esses aplicativos? Tenho a menor ideia. Eu fui no Copiloto, que é uma versão de ChatGPT da Microsoft, e perguntei, amigo, por favor, quais são, como a inteligência artificial pode colaborar para a moda? Aí ele botou, claro, Viviane, vou te ajudar. E aí ele me trouxe uma relação de situações que ele pode ajudar. E aí trouxe tudo isso aqui. Né? Isso aqui foi eu botei só esses dois, só para vocês entenderem. E eu recortei e colei tal e qual está lá o texto. Certo? Mas existe uma série de outras coisas que podem acontecer. Aí, poxa, Viviane, então quer dizer que se eu colocar lá para ele assim, eu quero uma coleção de camisas azul royal com tecido de seda, voltado para um público 40 a mais, né? E significa que ele vai fazer? Pode até ser que ele faça. Mas quem foi que colocou essas informações? Foi você. Essa intelectualidade é sua. A inteligência artificial tem 3 tipos, e uma delas é a generativa. A generativa ela só faz aquilo que você pede. Então, se você não souber pedir, ela não vai fazer. Então, você consegue utilizar a inteligência artificial a seu favor. Queria eu que, na minha época, a gente tivesse a questão de simulação de tecido. Quantas coisas erradas eu não comprei, porque a gente não tinha como fazer a simulação na esplanada, por exemplo, de colocar a estampa em cores diversas de tecido. A gente usava um poder 3D
de imaginar, dizer assim, isso aqui no fundo verde vai dar certo, isso aqui no fundo amarelo não vai dar merda. Não, isso aqui no fundo preto vai ficar muito bom. E a gente ia, era assim, acerto e erro. Massa. E os meus croquis ganharam vida. Então, aqueles tecidos, muita gente que estava assistindo achava, ué, a peça já está feita. Mas, como assim? Ela trouxe os tecidos, mas ali a peça está feita? Foi Inteligência artificial, exatamente. E a inteligência artificial ela pode, inclusive, ajudar vocês na parte de gestão comercial. Como? Você pode trazer o seguinte, eu quero vender essas peças. Gastei tanto de insumo e eu quero... eu fiz ontem essa brincadeirinha. Comprei R$100 de tecido. Minha hora trabalhada custa R$40. Quero saber qual o valor do imposto brasileiro para a venda de peças. Ela, claro, Viviane, vou lhe ajudar. Aí ele vai e ele mostra todo o raciocínio de como você fazer a construção da precificação daquela peça. E aí você pode colocar e você... Obrigada, vamos lá. Por que eu sou tão educada com a inteligência artificial? Porque a gente nunca sabe se aquilo ali vai criar vida, né? E eu não quero estar levando chicotada quando elas estiverem virando robozinho e eu... Né? Então, eu sou muito simpática, eu dou bom dia, Google. Eu sou muito bom dia, Google, como vai? Sua mãe está bem? Deixa eu lhe perguntar. Sou muito educada. Eu aprendi isso, eu sou educada na vida e eu não vou ser diferente na inteligência artificial. Fica aqui a dica, porque quando tiver o robozinho, ele vai ser meu brother, que ele vai dizer assim, ela foi educada comigo a vida toda, vou dar menos chicotadas nela, vou dar mais chicotada na galera que era mal educada. Chegava, quanto custa tal? Não. Né? E aí, eu fiz essa simulação. Gente, é incrível. É incrível. Usem a favor de vocês. Não enxerguem com maus olhos. E aí fica o lifelong learning. Eu não sei mexer. É super fácil, é intuitivo. Façam cursinhos. Tem no YouTube, você consegue hoje em dia. A gente não precisa gastar horrores para aprender. Eu fiz o curso de um dia, de 8 horas, mas voltado utilizando para a área de saúde. E eu fiquei assim, ó. Besta. Agora, é claro, ainda está numa fase evolutiva. Ainda não necessariamente aqueles dados vão vir para você a forma mais correta possível. E aí é aquela história, você ter o seu pensamento crítico analítico. É daquela informação que você vai tirar e você ter essa sua power skill. Daquela informação que você vai tirar, de fato, coincide com a realidade, coincide com o cenário que eu estou. E aí você precisa ter e analisar, você ter essa capacidade. Então, porque se você não utilizar esse viés humano, você não vai conseguir obter as melhores informações. E aí eu li uma pesquisa, gente, que falava assim, desde 1950 existe uma lista de profissões que vão se acabar por conta da tecnologia. Vocês já viram que já rodou essa lista por aí? Né? A única profissão que, de fato, deixou de existir das... quase 300 tipos de profissão que teria, a única que deixou de existir. E que eu ainda vejo por aí foi a de assessorista de elevador. E que ainda tem. Ou seja, a única que tinha dito que não existia em 1950, a gente está em 2024, ou seja, 74 anos, muita coisa já mudou. Ainda todas existem. Ou seja, porque o viés humano nas atividades profissionais ele é muito importante. Então, a inteligência artificial, ela cresce à medida que a gente cresce. Então, à medida que a gente vai imputando novos dados ali, ela vai crescendo também. Então, não sejam... tampem a vista para isso. E aí, por que eu estou trazendo essa informação e estou falando? Porque eu sei que, na questão da moda, tem sido um debate muito forte sobre isso. Né? E aí, o que eu queria dizer é, usem a favor, não usem contra. Não é porque ela não vai deixar de fazer com que vocês façam a artesania de vocês, que vocês usem o artesanato maravilhoso do Ceará para colocar nas roupas. Não vai, não vai. Mas pode ajudar vocês a serem gestores melhores e diminuir o tanto de tarefas que vocês precisam ter no dia a dia. Então, ajuda bastante. E eu digo isso porque eu tenho usado. E aí, conceito de identificação de tendência e antecipação de cenário. E aí, aqui eu trouxe duas
para vocês verem que não sou eu que estou falando, né? Quem sou eu no jogo do bicho? Eduardo Demy, ele era um matemático, e ele falou isso em 1900 e tal, 1993, 1994, que acredita em Deus, todos os outros devem apresentar dados e fatos. Ou seja, isso ajuda muito quando você tem um sócio. Quem tem sócio aqui? Sócio. Geralmente você chega e faz assim, vamos apostar muito nessa tendência. Olha, tudo aqui está falando que vai dar certo. Eu olhei no WGSM e vai dar certo. Está lindo, está maravilhoso. Veja os tecidos que estão chegando. O seu sócio vai dizer assim, a gente colocou floral ano passado, floral não vendeu. Não vamos botar floral esse ano, a gente vai botar listras. Por quê? Porque são dados. Quando a gente trabalha baseado em argumentação baseada em dados, a matemática ela é certeira. Não existe como a gente fazer essa discussão. Ajuda a gente centralizar a discussão. E outra, o que a gente não consegue medir, a gente não consegue ter sucesso, né? Não pode gerenciar. Então, quero vender R$1.000 esse mês. Certo. Quanto foi que você vendeu mês passado? Não vendi nada. E como é que você quer vender 1.000 esse mês? Baseado em quê? Em quantas peças que você está fazendo? Então, essas metas, quando você for gestor, você tem que ter esse paralelo. Você tem que ter a parte da criatividade, sim, mas você tem que ter esse paralelo de você ter metas comerciais tangíveis. Por quê? Porque senão você não vai conseguir gerenciar o seu negócio. Você não vai conseguir atingir se você não tem. Se você não tem nenhum dado por qual você quer perseguir. E aí, hoje eu já soube que a gente está trabalhando na área de BI, né? Ai, meu Deus, eu quero... já tem BI. Vocês sabem o que é um BI? Business Intelligence. É muita planilha de Excel misturada, né? Que a gente aperta um botãozinho e aí aparece lá um relatório que vai te ajudar a definir alguns pontos. Ah, Viviane, impossível ter isso agora no meu tipo de negócio. Ok, não precisa ser nada tão tecnológico, não. Mas, por exemplo, colocou uma peça, você fez, e você colocou lá a peça lá no seu site por R$800. Você não vendeu. Deu uma semana, deu 2, deu 3, e a peça está lá e você não vendeu. Aquilo ali é um dado de que a sua peça com aquele valor não vai dar certo? De que você, com aquele preço, você não está conseguindo vender? Que aquele local de venda não é o ideal para aquela peça? Aquele é um dado que não precisou de BI. Ele está na sua frente e você pode tirar dali ótimas respostas para, na próxima vez, quando você for fazer uma peça, você entender que, talvez, vestidos de R$800 para colocar online não seja o melhor lugar. Talvez, pelo fato de ser R$800, que a pessoa tem que investir R$800, você tem que colocar dentro de uma loja física, porque a pessoa queira tocar, queira sentir, queira experimentar, porque ela não vai querer investir R$800, não dá certo no corpo dela e ela tem que devolver. Então, nem sempre os dados eles precisam estar em planilha de Excel. Então, vocês têm que estar atentos a todos esses dados que movem o mercado de vocês, porque, às vezes, eles estão bem claros. Às vezes, eu fico brincando, está dando na nossa cara, e a gente não quer enxergar. Então, tenham atenção aos dados que aparecem. Por exemplo, aconteceu uma situação comigo lá no trabalho, lá na faculdade que eu sou diretora. Todos os alunos se juntaram para me dizer que determinado professor não era um bom professor. Ok, acontece. Se fosse um dizendo, podia ser uma questão de repertório pessoal. 2 dizendo, poxa, pode ser que o professor tivesse num mau dia, desagradou a 2. Mas todos se juntaram e falaram numa única voz, qual é a minha atitude? Eu vou botar aquele professor para dar aula de novo? Ou eu vou tomar uma atitude e vou fazer a substituição desse professor? Eu, como gestora, os dados estão ali. Foram-me dados. Eu não precisei olhar em nenhum BI, não. Então, muitas vezes, os nossos dados eles não vêm através de números, eles não vêm através de matemática também. Então, estejam abertos e atentos a isso. Certo? Porque, pessoal, é aquela história da gestação. Vocês vão começar a plantar uma sementinha.
Aí você começa, minha meta é vender 10, poxa, vendi, vou crescer 20%, próximo mês eu vendo 12. Eita, poxa, agora eu quero crescer mais 50%, próximo mês eu vendo 18. Próximo mês agora eu quero, estou vendendo tão bem, está tão bom, eu quero dobrar minhas vendas, então eu vou vender 36. E assim, você consegue ir tangibilizando, a partir do momento que você pega um problema complexo e você diminui em menores etapas, ele fica mais gerenciável. E a partir do momento que ele é mais gerenciável, você consegue atingir com mais facilidade. Então, os dados eles servem para isso, para diminuir a complexidade de um problema e você conseguir tangibilizar dentro da sua gestão comercial do seu negócio. Certo? E assim como o petróleo impulsionou a Revolução Industrial, hoje o que se fala é que os dados é o novo petróleo. Né? Então, utilizem. Hoje em dia não se faz mais tanta pesquisa de satisfação. Quando você entra no Google, por exemplo, e você perguntar, tem uma ferramenta que você pesquisa, quais são as palavras trends desse mês? Eu acho que o Fábio é melhor para me explicar isso até do que eu. E ali vai aparecer. Você consegue buscar, em pesquisas de tendência, quais são as tendências que vão ter. E, pessoal, se existe um mercado que está habituado a fazer um estudo de tendências, são vocês. Foi dos mercados que eu já trabalhei hoje, que eu já trabalhei até hoje, eram com vocês, era na área de moda, que a gente já fazia pesquisa de futuro, que a gente já buscava, não só dentro da moda, mas, por exemplo, o comportamento como um todo, para poder você chegar e entender qual era aquela tendência macro e aquela tendência micro. Então, vocês são muito atentos a tudo o que acontece, o que está acontecendo atualmente, e conseguem transportar para o negócio de vocês de forma positiva. Isso já é uma característica do profissional de moda. Utilizem isso também na questão dos dados, de vocês estarem atentos a essas outras inferências que vocês podem receber para vocês fazer com que o negócio de vocês cresça. E aí eu vou trazer, por último, estou chegando aqui no final, sobre propósito. Por que eu trago na gestão comercial a questão do propósito? Porque quando a gente fala de gestão comercial, geralmente a gente fala, é cansativo, eu já tenho tanta coisa para cuidar, não, eu vou... E aí a gente acaba deixando essa parte para última importância para a gente. Não, eu vou cuidar dos fornecedores, eu vou cuidar de fazer uma criação massa, eu vou cuidar de me relacionar para colocar online, eu vou fazer um marketing muito legal, e a gente acaba esquecendo dessa parte de gestão comercial. Mas a gestão comercial, quando você tem um propósito, e esse propósito ele é muito claro, ele vai te trazer muitos benefícios. Um deles é a direção, é a intencionalidade, que é isso que eu falei antes. Quero vender 10 peças, depois eu quero crescer 20%, vou vender 12. Por quê, gente? Por que a gente tem que fazer isso? Alguém aqui vive de A? Não, né? A gente precisa pagar boleto, né? Exato. Então, se você não quer deixar a moda como sendo um segundo trabalho ali na sua profissão / e você quiser transportar ele do segundo plano para ser o seu primeiro fonte de renda, você precisa ter intencionalidade. E ter intencionalidade com propósito é isso. É você colocar marcos comerciais na sua vida, marcos financeiros, para poder você fazer com que a sua gestão ela cresça. Orienta em relação a metas e influencia decisões. Então, se eu tenho como meta tirar o meu negócio do papel, se eu tenho como meta agora, tenho minha loja online e agora eu quero transformar ela numa loja física, o que é que vai fazer? Qual o caminho que eu tenho que percorrer entre o online e o físico? Porque tem um custo, certo? Tem um custo. Você tem esse propósito, mas você entra aqui e aqui tem um custo. Para poder você chegar nesse custo, você se pagar suas contas, você vai ter que chegar num determinado nível de venda. E para você chegar nesse determinado nível de venda, você vai ter que estipular uma meta, porque você vai ter que fazer a continha ao contrário. A continha ao contrário para eu alugar uma loja no shopping, quanto custa? Tanto. Para eu pagar todo mês essa lojinha no shopping, eu tenho que vender quantas peças? Tanto. Porque cada peça que eu vendo, eu tenho uma margem de lucro mais ou menos de quanto? Tanto. Mas eu tenho também funcionário,
Porque loja de shopping exige isso. Ela abre das 9 da manhã e vai até não sei que horas. Então, quantos funcionários eu tenho que ter? Tanto. Qual é o custo desse funcionário? Mais tanto. Eita, vou ter que vender mais peça, porque senão eu não vou pagar meus funcionários. Então, quando você fala de propósito, você fala de intencionalidade, você fala de metas. Então, entre eu sair do meu online e eu chegar na minha lojinha física que eu quero, eu tenho aqui um caminho a ser trilhado. E esse caminho a ser trilhado é a sua gestão. Garante entregas mais positivas e ele impulsiona o sucesso. Por quê? Porque quando você tem um propósito, por exemplo, passou 6 anos comendo um moído lá no Cariri, sendo equipe, fazendo 1000 coisas, mas ela tinha um propósito. Qual era o propósito que ela tinha? Ela tinha um propósito de fazer com que o negócio dela desse certo, que ela queria viver de moda. Então, ela aceitou passar por todo aquele processo de ter que gerenciar tantas atividades ao mesmo tempo, porque ela se imaginou mais na frente, onde hoje ela está. E onde hoje ela está, talvez ela já tenha traçado um novo propósito, que é um propósito maior. E quanto maior são nossas intencionalidades, maior vai ser o nosso trabalho. Sendo que essa é uma escadinha. Né? A gente não consegue, eu brinco, que a gente não consegue, né, começar a trabalhar sendo estagiário de CEO. A gente tem que, para a gente chegar lá, a gente tem que ser o estagiário, que aí a gente vai passar para ser o assistente, que passa para ser o analista. No caso de vocês fazem a peça de vocês, começam fazendo 2, aí daqui a pouco vocês acham uma costureira que ajuda vocês, aí vocês fazem mais tantas peças, e assim vocês conseguem ir escalonando o negócio para ter sucesso. Quando a gente tem um propósito bem definido, isso serve como âncora nos momentos difíceis. Quais são os momentos difíceis? Qual é o momento difícil quando a gente trabalha com moda? Nem tem, né? Não tem, não. Tem não, né, Cândida? Tem não. É só desfile, né? É só aquela parte bonita. É só close, né? Só as fotos do Instagram, né? É maravilhoso, eu imagino que seja. Tá aí, Tice, quantas vezes em fazer campanhas de marketing virou noite sem dormir? Olha aqui minhas olheiras para contar, né, Tice? Né? É isso. Então, mas quando a gente tem um propósito maior, e aí, por exemplo, quantas vezes, que eu vou trazer um exemplo de novo do Beach Park, a gente precisava abrir uma nova loja e a gente dormia no próprio hotel. Por quê? Mal dormia, né? Porque a gente ficava até meia-noite montando. Aí a gente tirava um descansinho, dormia, para quando fosse 5 horas da manhã, a gente voltar para terminar de fazer a montagem da loja, porque a louca tinha dito que 9 horas da manhã queria fazer um café da manhã e chamar todo mundo para participar daquele café da manhã. Então, 9 horas da manhã, quando eu tivesse café da manhã, eu ia querer que a loja estivesse linda, maravilhosa, ou ela ainda estivesse em fase de arrumação? Tinha que estar linda e maravilhosa, e todo mundo com cara de sorriso, sem uma olheira na cara. Em cima do salto. Cabelo escovado, bonita. Né? Tem esse negócio, não, aqui é Disney, meu amor, ninguém tem que ver bastidores. Ninguém tem que saber, entendeu? Então, serve como âncora. Naquele dia que eu estava morta de cansada, mas eu tinha o quê? Eu tinha um propósito. O meu propósito era o quê? Entregar uma loja que fosse muito legal. Então, o meu propósito, naquele momento da minha dificuldade, ele me servia como âncora de dizer assim, vai passar e eu vou entregar. É um momento. Mas isso, se você não tiver o propósito, ou se você não acreditar no propósito, você vai desistir aí. Você vai entregar aí. Proporciona qualidade de vida e bem-estar. Por quê? Porque quando você tem um propósito, a partir do momento que seu negócio cresce, você começa a se dar alguns cuidadinhos. Tipo, vou comprar meu carrinho, é ou não é? Vou sair do aluguel, vou comprar minha casa, vou para a Europa. Né? Quando a gente tem um propósito, a gente viajou para a Europa, eu e a Tícia, a gente chegou agora em maio. Final do ano, a gente estava assim, estou morta, estou morrendo, não aguento mais, estou acabada. Mas a gente pensava, falta pouco para a gente viajar, falta pouco para a gente viajar, falta pouco para a gente viajar. É isso. Por quê? Quando a gente está... Quando a gente enxerga na nossa vida, nosso propósito, a gente consegue gerar para a gente bem-estar, a gente consegue proporcionar para a gente coisas que a gente não conseguiria normalmente se a gente não tivesse um propósito ali tão forte.
E aí eu falo que meu grande propósito, eu me descobri há quase 9 anos, quando eu me tornei mãe do Gabriel, esse menininho meio cearense e meio pernambucano. Por isso que eu falo que estar aqui hoje, para mim, depois de 6 anos, é incrível, porque eu passei pelo Eusébio, que é onde eu criei meu filho. Passei hoje por uma clínica, falei para a Tice, de um médico que eu precisei fazer a ultrassonografia, e ele disse, seu filho vai nascer de maduro, ou você para com essa história de querer ter menino normal e vai fazer a cesárea, ou esse menino vai entrar no fórceps. E tudo isso são resgates emocionais. E a partir do momento que a gente consegue ter um propósito forte, e hoje meu propósito, há 9 anos, meu propósito mudou, meu objetivo de vida mudou completamente, a gente acaba se sentindo muito mais fortalecida para enfrentar determinadas situações, né? Então, eu queria deixar com vocês aqui, até em homenagem de cearense para cearense. O Braulio é uma pessoa que a gente fez um projeto lindo. Cadê o Fabinho? E que Fabinho foi o responsável em desenhar esse projeto. E quando eu ia trazer, eu ia colocar, para agradecer a Fabinho, fotos desse projeto lindo que a gente fez em homenagem ao Dia das Mães, que foi um dos principais poemas na época que o Braulio fez. Eu me deparei com essa citação, então, enfim, e eu vi o quanto ele tem a ver com propósito. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Eu disse, sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, Laís, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Fabinho, parabéns, é lindo esse projeto. A gente levou ele. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Anotem, fiquem à vontade. Se vocês precisarem de ferramentas... Viviane, eu estou implantando meu negócio agora, preciso de uma ferramenta. Eu não ia trazer aqui ferramentas para vocês, porque cada um está num momento diferente de gestão, mas estou à disposição para ajudar aí. A gente tem aí um caminho a seguir, tá bom? Incrível, Viviane. Queria que você sentasse agora, porque agora é o momento das dúvidas, perguntas, considerações. Então, alguém tem algo a falar, a perguntar? Por favor. Está tudo muito claro. Porque eu coloquei... Até vou trazer uma curiosidade. Porque eu coloquei no meu primeiro slide um foguete. Aí chegou o Elon Musk e pegou e botou um bicho que dá ré, né? Mas aí é isso. Quando a gente trabalha nessa área comercial, tudo é porque foguete não dá ré, foguete não dá ré, foguete não dá ré. É a frase de quem trabalha nessa área comercial, é que foguete não dá ré. Hã? E aí eu trouxe ela exatamente por isso. Porque na área de gestão comercial, foguete não pode dar ré, não. Mesmo que o Elon Musk tenha criado aí. E aí eu trouxe exatamente por esse clichêzão dessa área.
que é super interessante. Mas bora, pessoal, pode perguntar. Pronto. À vontade. Boa tarde. A gente que trabalha nessa área de moda, a gente não para de trabalhar, essa é a verdade, né? E enquanto eu estava aqui, eu recebi uma mensagem no WhatsApp às 4h55. Durante a sua palestra, eu tive que atender essa amiga. E foi bem na hora que você estava falando exatamente do que o óbvio deve ser dito. Ela me fez a seguinte pergunta: me dá a sua opinião. E eu sou especialista em moda praia, não é nessa área aqui, de jeans, entendeu? Ela disse: me dá a sua opinião. O que você acha que pode ter acontecido aí? Ela me mandou uma foto de um short jeans todo torto. Aqui, ó. Ela é uma dona de uma moda no denim, né? No plus size. Isso às 4h55, me mandou a foto e tal. Aí eu botei assim: boa tarde, esse corte foi feito por vocês? Ou seja, dentro da fábrica. Isso que eu queria saber. Ela disse: não, foi feito fora. Aí eu já me preocupei. Porque, com certeza, que o cortador foi novo. Aí eu perguntei: esse jeans foi descansado? Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que, quando você vai também contratar um profissional que não está fazendo aquele seu serviço pela primeira vez, eu acho que também você deve conversar o óbvio, que fique para nós essas pequenas lições. Ela devia ter dito: olha, o denim precisa ser descansado também. Quem sabe se esse homem não cortava, era uma moda íntima. Não sei o que é que ele fazia. O que eu estou querendo dizer é que se encaixou perfeitamente, que o óbvio sempre deve ser dito. Eu estou preocupada aqui com o prejuízo que ela vai ter por o óbvio não ter sido dito. E o problema complexo que ela vai ter que resolver aí. Exatamente. Aí ela me diz aqui: nem que nós tenhamos que dividir... Deixa eu te fazer outra pergunta para você. Que desmanchar isso tudo. De quem é a culpa? De quem não falou ou do cortador? Eu acho que, a princípio, dela mesma, como dona da fábrica, por não ter falado o óbvio, não ter tido uma conversa mais profunda. Olha, eu quero que seja assim. A gente costuma fazer na nossa fábrica, dentro do chão de fábrica, assim, assim, assim. É assim que o senhor trabalha? Eu acho que, simplesmente, às vezes, a gente também só entrega. Total. A gente só entrega, delega sem conversar. Delarga, né, como a gente fala. Em toda empresa, em todo setor, é a mesma coisa, tá? Hoje eu trabalho, estou há 4 anos nessa área de saúde, e a gente tem o óbvio ululante, que a gente precisa. Vocês já pararam para perceber o que é ululante? Vocês já pesquisaram? Eu tive essa curiosidade quando eu fui colocar essa frase. O conceito de ululante é como se fosse um uivo, ou seja, é um grito. Ou seja, é tão notório, é tão básico, é tão feijão com arroz, que, às vezes, a gente não fala porque a gente acredita que todo mundo sabe. Mas essa história de acreditar que todo mundo sabe é o nosso primeiro erro como gestor, em qualquer área. E aí, quando a gente fala, a mesma coisa o que é óbvio, por exemplo, eu fiz um vestido lindo, maravilhoso, trabalhei, comprei o melhor tecido, coloquei, bordei cada uma daquelas peças, enfim, coloquei para vender na melhor plataforma, e não vendeu. Por quê? Porque, às vezes, o óbvio ali é que aquela plataforma ela não seja a ideal, mas sendo que você estava tão cego em querer fazer as coisas acontecerem que você esquece até de falar o óbvio para você mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o óbvio ele está, às vezes, dando tapa na nossa cara e a gente não enxerga. E esse caso que você trouxe é isso. Às vezes, o cara teve a melhor boa vontade do mundo, mas ele podia não ser cortador de denim, ele podia ter sido cortador de moda praia. E aí mudaram ele de função. Por quê? Porque mudaram. E só esqueceram de dizer para ele o óbvio. E aí agora vai vir um problema complexo. E aí esse problema complexo, porque dependendo da quantidade de peças, se só tinha prazo de entrega, se só tinha aquela... 830 peças. Olha aí que delícia. Olha que bacaninha. Não é não? Em plena véspera de São João, a gente precisando de jeans na loja. Eu matava. É isso. Né? É isso, é sobre isso. Aí aquela minha veia calma morre aí, no momento feito esse. Mas aí a gente tem que ter o quê? Inteligência emocional e empatia. Né? É um problema de qualidade, isso vai chegar no setor de qualidade, vai ser reprovado. O fornecedor pode quebrar porque ele gastou uma nota, tecido jeans é caro. E aí uma série de coisas que precisam. Porque um problema, quando ele é complexo, é isso. São microproblemas para se tornar complexo. Então, a gente vai ter que separar cada uma dessas partes para tentar resolver
por parte. Aí você vai ter que dizer para o fornecedor, do jeito que está, eu quero que você reduza o valor em 40%, porque vai chegar na loja e eu vou ter que remarcar. E o preço de venda que eu tinha pensado era para ele ser um P3. Aí agora ele vai ter que ser um P1. Mas para eu chegar no meu P1, eu tenho que ter a margem tal. Para eu convencer, aí começa, minha gente, a desdobrar os problemas. E aí, se você não tiver uma comunicação efetiva, baseada em dados, em fortes argumentos, tudo o que você falar, de nada você vai conseguir resolver. Então, comunicação, por isso que eu fiz questão de trazer o fato comunicação, porque permeia, independente do setor, independente do tipo de negócio que a gente esteja, independente da maturidade do negócio que a gente esteja, a comunicação ela é fundamental. Mais alguém? Alguma dúvida? Ali, por favor. Microfone. É Viviane, né? Oi, da CIA. Com medo de você. Não, a minha pergunta é mais... Mas você é de onde? Me fala. Eu sou... Prazer, eu sou Daniel, sou maranhense, moro aqui no Ceará. Ah, que massa. E estou tendo uma experiência maravilhosa aqui nesse estado que me abraçou. Que ótimo. E a minha pergunta para você é sobre gestão e solidão. E nessa sua trajetória, você teve alguma especialização? Você fez terapia, psicólogo? Opa! Olha, sobre gestão e psicologia, o que você pode falar para a gente? Muito pertinente essa pergunta. Porque eu vejo muitos líderes tendo pouca... gestores também, gerentes, tendo pouca inteligência emocional, Total. Se desequilibrando por qualquer coisa. Eu acredito que essa profundidade de olhar para si, para dentro, para a psicologia, se autoconhecer, é muito fundamental. Perfeito. Eu vejo você dando essa palestra posturada e calma, lindamente, e aí é sobre isso. É muita terapia. Mas deixa eu falar uma coisa que é muito interessante. Olha, quando eu era do Beach Park, a minha equipe está aí, eu falava sempre assim, olhe, deem graças a Deus a Carmen, viu? Carmen era minha terapeuta. Vocês não estão mortos hoje, porque Carmen salvou vocês, né? Eu falava muito isso, assim, porque Carmen, aqui no meu tempo, aqui em Fortaleza, ela foi uma pessoa que... Inclusive, eu cheguei ontem, estou indo embora hoje. Se eu pudesse, eu ia bater um papo com Carmen. É bom demais terapia. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas têm um preconceito muito grande sobre esse autoconhecimento. E autoconhecimento ele é fundamental. E como é que você consegue ter autoconhecimento? Através de muito estudo. Eu faço um MBA e eu estou passando por uma formação. Eu estou passando por uma formação de mentoras e eu faço um MBA sobre liderança. Eu nunca paro de estudar. E faço inglês. E sou mãe, e dou aula, e parará. Mas porque eu acho que é muito pertinente. Antigamente, a gente falava muito sobre essa questão de emoção dentro do ambiente do trabalho como algo que a gente não podia transparecer a emoção dentro do trabalho. Que a gente tinha que ter aquela postura praticamente... Você era o topo da cadeia e, pelo fato de você ser o topo da cadeia, para poder você dar como exemplo, você não podia se emocionar, você não podia ter fragilidade na sua vida pessoal, você não tinha dor, você não adoecia. E eu, por muito tempo, eu fiz isso comigo também. Quem acompanhou minha gravidez sabe. Durante 9 meses, eu trabalhei loucamente. E eu trabalhava no Beach Park, no sol quente. E eu andava quilômetros por dia com a barriga desse tamanho. Porque, para mim, eu queria mostrar para todas as minhas funcionárias, e na época eu tinha cerca de 100 funcionários, que gravidez não era doença. E, de fato, não é doença. Mas também é um crossfit. Porque você está aguentando 10 quilos na sua barriga para você andar quilômetros e mais quilômetros. Claro que isso, você tem cansaço, você tem dor, você tem várias coisas. Então, eu podia diminuir o meu ritmo, mas eu não fazia. Por quê? Porque a minha fragilidade emocional, eu não queria demonstrar. E isso me fazia... E isso, eu só entendo isso hoje. Só entendo isso hoje. Então, pode ter certeza que muito gestor que agiu errado em algum determinado momento não enxergou que estava agindo errado. Nos meus últimos dias de Beach Park, aqui os meninos estão aqui para
Foi um momento muito difícil para mim, que eu estava saindo daqui de Fortaleza, voltando para Recife, por uma série de razões. Eu estava me divorciando, com um filho de menos de 2 anos. Então, para mim, eu tratei eles muito ruim. Graças a Deus que eles ainda gostam de mim, porque eles entenderam. Eles entenderam que era um momento muito difícil para mim. E que aquela não era eu de verdade. Aquele foi um momento que eu passei. Então, para o gestor, é muito difícil. É muito difícil. E a terapia é, sim, um caminho. Não só a terapia, mas a capacidade que você tem de fazer o seu meia-culpa, de quando você fazer errado, você entender o que você fez de errado e você dizer assim, não vou fazer de novo. Então, se o seu gestor fez algo de errado com você, e vai fazer sempre, e todo mundo vai fazer alguma coisa de errado, é entender que ele é ser humano também, ele erra. Né? Mas que ele busque sua autoevolução também, seu autoamor. Porque eu acho que o que falta muito para a gente, como gestor, é autoamor. A gente quer ser aquela bailarina cheia de pratos e ainda está em cima do salto, linda, maquiada, magra. E é impossível. É impossível. Agora, ninguém diz isso. Porque o Instagram diz que é possível. Mas sendo que na vida real é impossível. Né? É isso. Mais alguém? Viviane, quero muito agradecer. Foi incrível. Obrigada. Maravilhoso. Tudo que você falou aqui para a gente, enfim, foi extremamente grandioso mesmo. Muito obrigada. Sucesso sempre. Seja sempre muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Moda. Empreendedorismo. Sustentabilidade. 4ª edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, Viet, Sindiroupas, Sindiconfecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para mini, micro ou pequena empresa. Para média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design.